Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje para contar uma história bizarra que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2023 com uma moça chamada Letícia. Ela se apaixonou pelo seu professor da faculdade e logo eles iniciaram um relacionamento. Porém, o que ela não sabia é que ele era casado e viveria anos uma vida dupla. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu não posso deixar de desejar um feliz 2024 para todos vocês que me seguem aqui no canal, que acompanham os meus vídeos. Também não posso deixar de agradecer tudo que vocês fizeram em 2023 aqui pelo canal, por estarem aqui comigo, por acompanharem todos os conteúdos que eu posto. O canal cresceu bastante ano passado e isso é motivo de eu agradecer vocês, porque sem vocês nada disso seria possível. Eu espero muito que vocês fiquem comigo também durante todo esse ano. Eu quero trazer novidades para vocês. Eu tô pensando em talvez fazer uma live aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários para saber se vocês gostariam que eu fizesse. E então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Letícia nasceu em 2 de fevereiro de 1992 em Campo dos Goyatacazes, no município do Rio de Janeiro. Ela tinha também um irmão mais novo chamado Leonardo e eles moravam com a mãe e com o pai deles. Quando ela tinha 2 anos, eles se mudaram para Guapimirim, que também fica localizado no estado do Rio de Janeiro, e lá eles moravam em uma fazenda, e foi onde a Letícia teve toda a sua infância e adolescência. Então ela sempre teve contato com animais, com o campo, e ela sempre adorou. Ela também sempre foi considerada uma menina muito alegre e com muitos amigos. Em 2007, a mãe da Letícia decidiu voltar para Campos de Goytacazes para que lá a Letícia tivesse mais oportunidades de fazer uma boa faculdade, já que ela era uma menina que sempre gostou muito de estudar. Então eles voltaram para a cidade, que era um lugar maior, com mais faculdades próximas, e no ano de 2011 ela conseguiu uma bolsa integral para estudar engenharia da produção na Universidade Cândido Mendes. Ela se formou em 2016 e no ano seguinte ela iniciou um mestrado em desempenho logístico de centros de distribuição na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, e ela finalizou esse curso em 2019. Entre 2011 e 2014, enquanto ela ainda estava fazendo seu bacharelado, ela fez um curso em paralelo no Instituto Federal Fluminense de Técnico em Eletrônica. Então, de fato, ela era uma moça muito esforçada e que adorava estudar. E eu olhei todo o histórico escolar dela no site Escavador. E no seu currículo tem muitos cursos complementares além das faculdades. Então, ela fez vários cursos profissionalizantes. Então, como eu falei, ela era uma moça dedicada e também muito preocupada com o seu futuro. E foi nesse Instituto Federal Fluminense que ela conheceu um professor chamado Diogo. Quando ela o conheceu, ela tinha entre 19 e 20 anos e ele, sendo um professor universitário, era obviamente mais velho que ela. Eles tinham uma diferença de 9 anos de idade. O Diogo estava chegando na casa dos 30 anos. E é dito por uma amiga próxima dela que o Diogo, assim que viu a Letícia na faculdade, achou ela uma menina muito linda. E por isso ele deu um jeito de dar aula para a turma dela. Ao longo do curso, para tentar uma aproximação, ele deu 10 para ela em uma prova e a Letícia viu, porém estava errada aquela nota. E ela pensou que o professor tinha cometido algum erro, então ela foi falar com ele, foi falar que, olha, você deu a nota errada, porque tinha algumas questões ali que ela tinha respondido errado. Ela então foi falar com ele e a partir disso, ele acabou revelando o interesse romântico que tinha por ela. Nessa época, a Letícia namorava há 5 anos um outro rapaz, mas ao longo do tempo esse relacionamento acabou terminando. Ela então terminou esse relacionamento e por volta de 2013, quando já estava finalizando o curso técnico nessa universidade, ela começou a se relacionar com o Diogo. Mas tem algo muito importante a se ressaltar nessa história, que é o seguinte: o Diogo era um homem casado. Mas ele dizia para Letícia que estava muito desgastada a sua relação e que estava em fase de separação. Ela então começou um romance com ele. Mas então, depois de algum tempo, de alguma forma, e não fica claro como, ela acabou descobrindo que ele tinha mentido para ela. Na verdade, a Letícia estava sendo amante dele, porque ele continuava casado e não pretendia se separar. Quando ela descobriu isso, ela ficou muito decepcionada e terminou o relacionamento e acabou voltando com seu ex-namorado. Nesse meio tempo, ela ficou 8 meses longe do Diogo. Depois desse tempo, ele voltou a procurar a Letícia e falou que finalmente tinha se separado. E aí ele falou que dessa vez queria que a Letícia morasse junto com ele. Então, ele deu a entender para a Letícia que ele iria
se firmar com ela. E ela aceitou. Ela então mais uma vez terminou aquele seu namoro e voltou com o Diogo. E nessa época a gente já está falando de 2014. Na sua formatura, ela acabou apresentando o Diogo para toda a sua família e oficializou aquele relacionamento. Por volta de 2014 e 2015, eles alugaram um apartamento em Campos dos Goytacazes, em uma área nobre da cidade, e foram morar juntos. A Letícia tinha uma rotina bem cansativa no seu dia a dia, porque ela acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia todo. Ela, nessa época, tinha cargo de gerente na empresa em que trabalhava. E à noite, quando ela chegava do trabalho, ela tinha que arrumar toda a casa, porque o Diogo não permitia que ela contratasse empregada doméstica. E, além disso, ele não permitia visitas de amigas da Letícia. E também não permitia alguns membros da própria família da Letícia, como, por exemplo, a tia dela, que era uma pessoa muito próxima da Letícia. Ele apenas tolerava os parentes mais próximos dela, como pai, mãe e irmão. Então aqui já são os primeiros indícios de um relacionamento abusivo, que a primeira coisa que uma pessoa abusiva faz é te afastar das pessoas mais próximas de você, porque provavelmente essas pessoas vão enxergar que você está num relacionamento abusivo, vão tentar te alertar, e claro que uma pessoa abusiva não quer isso. Então os primeiros indícios de um relacionamento abusivo foi esse. Ele afastou a Letícia das pessoas mais próximas dela. Além disso, o Diogo só ficava em casa e, como ele era um professor federal, ele entregava atestados médicos no seu trabalho para conseguir faltar, sem risco de ser mandado embora. Ele também dizia que não gostava de sair para lugares cheios porque tomava remédio para depressão e aquilo fazia mal para ele. Então, além dela acordar cedo, sair para trabalhar, ela voltava para casa, o Diogo estava lá, mas ele não arrumava nada. Quem tinha que arrumar toda a casa era ela, porque ele passava o dia inteiro deitado. E claro que provavelmente ele evitava sair com a Letícia para isolar ainda mais ela do mundo. E também para que ele conseguisse manter 2 relacionamentos, um com a Letícia e outro com a sua esposa, sem que as duas soubessem, porque a verdade é que ele nunca terminou aquele casamento dele, ele nunca se separou da primeira esposa. E realmente, pesquisando toda essa história, a impressão que dá é que o Diogo ainda mantinha seu primeiro casamento e tinha a Letícia como um relacionamento extraconjugal. E eu falo isso porque a mãe dela deu entrevista para o Beto Ribeiro e ela conta que a Letícia, em 2020, se separou do Diogo novamente porque ele tinha um tal problema de não querer apresentá-la para a família dele. A mãe dela fala que a desculpa que ele tinha para não apresentá-la era porque a família dele era muito próxima da ex-mulher dele e não iria aceitar a Letícia como sua nova esposa. E isso era algo que incomodava muito a Letícia. Ela queria conhecer a família dele, afinal de contas eles já estavam morando juntos há alguns anos. E mesmo assim ele não queria apresentar e a desculpa era essa, que a família não iria aceitar a Letícia. E claro que isso era outra desculpa para que ninguém soubesse do seu relacionamento com a Letícia. Afinal de contas, para toda a sua família, ele ainda era casado com a sua primeira esposa. E aí fica uma questão, como ele fazia para manter 2 esposas em lares diferentes na mesma cidade? Pois bem, ele mentia dizendo que ia viajar para Vitória para visitar os pais dele e nesse período ele ficava com a sua esposa oficial. E o que ele falava para sua esposa não tem muito como saber, mas algumas fontes dizem que ele falava para a esposa que estaria internado em clínicas de pessoas com depressão ou então que estaria também em viagens. Então, enquanto ele estava na casa de uma, ele falava para outra que estava viajando. E era assim que ele vivia. E as 2 casas que ele mantinha eram em prédios vizinhos um do outro, cerca de 5 minutos de distância. Agora, novamente, como ele mantinha isso em segredo, é um mistério. A mãe da Letícia acredita que a esposa do Diogo sabia que ele tinha uma relação extraconjugal e aceitava aquilo de alguma forma, e por isso que ele conseguia conciliar bem as 2 casas. Já a Letícia dizem que não sabia que ele ainda se relacionava com a sua primeira esposa. E a desculpa que o Diogo dava para não se divorciar oficialmente da sua esposa era que eles eram sócios em uma loja de sapato e ele falava que isso iria prejudicá-lo em seus negócios, se caso ele se divorciasse. E aí, em 2020, a Letícia engravidou do Diogo, mas acabou perdendo o bebê de forma natural. Ela passou por um período muito difícil nessa época, ela ficou muito deprimida porque ela queria ter aquele bebê e enquanto isso, o Diogo esteve o tempo todo ausente, dizendo que estava nos Estados Unidos ajudando no tratamento dos pais que estavam doentes.
Por causa disso, o relacionamento deles acabou desgastando ainda mais e aí eles acabaram terminando nessa época. Eles moraram juntos até 2020 e depois disso ela terminou com ele e foi morar sozinha. Mas poucos meses depois ele acabou indo atrás dela em busca de reconciliação e ela reatou o relacionamento. E aí eles ficaram juntos até o começo de 2022. E aí eles acabaram se separando novamente, a decisão partiu dela. E nesse meio tempo ela acabou conhecendo outro rapaz chamado Ramon. A mãe dela conta que a Letícia até estranhou o Ramon, porque ele era um rapaz completamente normal. Ele apresentou ela para toda a família, saía com ela normalmente na rua, sem nenhum problema, sem nenhum daqueles problemas que o Diogo tinha. Então foi um relacionamento tão saudável, algo que a Letícia não estava acostumada, que ela acabou até estranhando aquilo. Em março de 2022, a Letícia oficializou o namoro com o Ramon e o levou para conhecer a sua mãe na data do aniversário dela. O problema é que o Diogo continuava cercando a vida da Letícia, tanto que no dia seguinte ele também foi até a casa da mãe da Letícia levar um bolo de presente de aniversário. Depois de alguns dias, ele acabou ligando para a Letícia e perguntou se ele podia ir até o apartamento dela ver os gatos deles, e ela acabou deixando ele ir, e depois disso eles acabaram voltando. Quanto ao Ramon, tinha surgido uma oportunidade dele ir embora para Portugal, e com isso a Letícia terminou o namoro e voltou com o Diogo. Em junho de 2022, eles estavam juntos novamente e fizeram várias viagens, inclusive para Orlando. E em agosto ela deu a notícia para a mãe dela que estava grávida novamente. O Diogo pareceu estar feliz com a gravidez da Letícia e ela estava completamente radiante, ela ficou muito feliz. E logo de cara ela começou a preparar tudo para a chegada do seu bebê. E uma dessas coisas que ela queria fazer era mudar de apartamento para um com um pouco mais de segurança. Na semana de 27 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira, a Letícia, com então 31 anos e com 8 meses de gravidez, estava fazendo a mudança para o seu novo apartamento. Ela, junto com a sua mãe, estava empacotando todas as roupas, levando para o novo apartamento. Mas um detalhe importante é que naquele dia, o Diogo falou que não queria que levasse as roupas dele para o novo apartamento. E isso é muito estranho porque eles estavam a apenas 3 dias de se mudar oficialmente. Então a mãe da Letícia já achou aquilo um pouco estranho e ela até perguntou por que ele não queria levar as roupas dele. A Letícia respondeu que não sabia, mas que ela não iria brigar por causa disso, que as roupas do Diogo ficariam por último. Um dia antes, dia 26, a mãe da Letícia conta que teve um sonho estranho com a sua filha. Ela falou que sonhou que vinha 2 homens em uma moto, atiravam na Letícia em frente à casa dela e no sonho a mãe dela disse que a Letícia pedia ajuda para salvar o filho dela. Depois que a mãe da Letícia teve esse sonho, ela tentou ficar ainda mais perto da filha o tempo todo para tentar protegê-la. Na terça, a mudança ainda estava acontecendo e todo aquele caos de desmontar móveis, levar móveis, montar cama, colocar as coisas no lugar. E por isso, naquele dia, a Letícia falou para a Cíntia, para a mãe dela, que ela e o Diogo iriam dormir na casa da mãe dela, até o apartamento ficar com tudo em ordem. Eles então dormiram de terça para quarta na casa da Cíntia. Na quarta-feira, a Letícia pediu para que a mãe a levasse até o hospital porque ela estava com um desconforto muito grande no seu braço. A mãe dela conta que no momento em que ela saiu para colocar o lixo para fora, um pouco antes de levar a Letícia ao hospital, ela viu 2 pessoas paradas de moto a 2 casas de distância da casa dela. Já era de noite nesse momento e a rua não era muito iluminada. E ela percebeu que aquele homem que estava na moto fez um movimento estranho na mão, como se fosse pegar um objeto escondido. Ela falou que também percebeu que eles ficaram tentando enxergar quem era. A Cíntia achou tudo aquilo muito estranho, jogou o lixo rapidinho lá fora e correu para dentro da casa. Elas então, depois de um tempinho, saíram de carro para ir até o hospital. A mãe dela conta que no momento de ir embora do hospital, ela percebeu novamente 2 indivíduos de moto perto do carro da Letícia. Mas ainda assim elas conseguiram entrar no carro e ir embora. No dia seguinte, uma quinta-feira, dia 2 de março, o dia amanheceu normalmente na vida da família. A Letícia e o Diogo ainda estavam ficando na casa dos pais dela, enquanto o apartamento ainda não estava com tudo em ordem.
Naquele dia, o Diogo deu 2 colheres de bolo na boca da Letícia e falou que um pedaço era para ela e outro para o Hugo, o filho deles que estava prestes a nascer. Às 6h17 da noite daquele dia, o Diogo mandou mensagem avisando que estava na faculdade, que dava aula. Enquanto isso, a Letícia e a Cíntia estavam no apartamento acompanhando a montagem dos móveis. Naquele dia, elas estavam junto com a tia da Cíntia, chamada Simone, que tem síndrome de Down. A mãe da Letícia estava cuidando da Simone. E após o término da montagem, a Letícia estava muito animada, ela estava vendo todo o apartamento dela ficar pronto, o apartamento onde ela receberia o seu filho. E a mãe dela lembra que a Letícia colocou a mão na barriga e falou: "Olha, mãe, eu já vejo o Huguinho na sala aqui correndo." Depois disso, as 3 saíram do apartamento e iriam voltar para a casa da mãe da Letícia. E no carro entraram a Letícia no banco do motorista, a Simone no banco do passageiro na frente e a Cíntia no banco de trás. Elas passaram em frente à casa da Cíntia, mas elas continuaram com o carro para deixar a Simone na casa dela, que ficava ali na mesma rua. Quando elas passaram em frente à casa da Cíntia, elas viram 2 elementos em uma moto em frente à casa. No momento em que a Letícia estacionou o carro em frente à casa da Simone, a mãe dela saiu para ajudar a tirar a Simone do carro, porque ela tem uma dificuldade de locomoção. E a Cíntia primeiro abriu o portão e quando voltou ao carro para ajudar a Simone a sair do carro, os motoqueiros já tinham se aproximado e estavam próximos do carro. Depois disso, não deu tempo de mais nada. Eles pararam ao lado da janela da Letícia, onde ela estava dirigindo, e fizeram 5 disparos. A Cíntia conta que no primeiro disparo, naquele momento, ela se lembrou do sonho dela. E naquele momento ela também teve certeza de que o Diogo estava envolvido. A Cíntia, pelo que eu pude perceber, é uma mulher extremamente forte, corajosa. E ela conseguiu correr até a moto e conseguiu alcançar a pessoa que estava na garupa. Tinha um elemento dirigindo a moto e outro que estava atrás fazendo os disparos. Mas no momento em que ela alcançou a pessoa que estava na garupa, esse homem atirou nela e ela foi atingida na perna. Ela então caiu no chão e os 2 elementos conseguiram fugir. Isso tudo aconteceu às 9h20 da noite. A mãe dela entrou em desespero total e as pessoas em volta tiveram a coragem de filmar toda aquela situação. A Letícia naquele momento ainda estava viva e a mãe dela sentou no banco do passageiro, puxou a Letícia para o colo dela e tentou fazer respiração boca a boca na filha. Enquanto isso, outro familiar sentou no banco do motorista e eles foram em direção ao hospital. Mas infelizmente, quando eles chegaram em frente ao hospital, já era tarde demais. Ainda assim, tinha esperança do bebê sobreviver. Quando eles entraram no hospital, a Cíntia já sabia que sua filha havia ido embora. E ela esperava que pelo menos o seu neto conseguisse nascer com vida. No relatório de entrada do pronto-socorro já tinha policiais ali e ela falou para eles que sabia que o Diogo estava envolvido naquilo. Foi feito parto de emergência, mas o bebê teve que ser transferido para outro hospital. Enquanto tudo isso acontecia, o irmão da Letícia tentou ligar várias vezes para o Diogo, porém ele não atendia o celular. Ele falou que estava na sala de aula naquele momento e por isso que ele acabou não vendo as chamadas. Por volta das 9h30 da noite, ele finalmente atendeu o celular e ele foi até o hospital. Porém, algo bem estranho é que o irmão da Letícia não tinha mencionado para o Diogo no celular o fato da Letícia ter sido atingida por disparos. Porém, quando o Diogo chegou ao hospital, a primeira pergunta que ele fez foi a quantidade de disparos que ela tinha levado. O tio dela, que foi quem a socorreu, quem dirigiu o carro até o hospital, e também um PM que já estava no hospital, estranharam tudo aquilo e também o fato do Diogo ter chegado ao hospital e já perguntado bem friamente se ela já tinha morrido. Todos estranharam bastante as atitudes dele. A Cíntia relatou que, enquanto esteve internada, achou muito estranho também o Diogo não ter ido visitá-la, ou então ter procurado saber da Letícia ou do filho deles. Em nenhum momento ele foi visitar o bebê que ficou algumas horas na UTI. A polícia relatou que estranhou o comportamento do Diogo porque ele não demonstrava nenhum sentimento no hospital. E ele também não foi visitar o seu filho após o nascimento. Por causa desse comportamento, ele foi levado na mesma noite para interrogatório. Lá ele falou que ele era solteiro, então ele mentiu, porque o Diogo era casado no papel com a sua primeira esposa. E lá ele deu o endereço em que morava com a Letícia. E ele é tão frio que ele teve a coragem de ir para a casa da sogra dele dormir, enquanto a Cíntia, a sogra dele, teve que dormir no hospital para acompanhar o seu neto. A Cíntia sabia que o Diogo estava envolvido
e ela pediu para o seu esposo não dormir na mesma casa que o Diogo, porque ela tinha certeza que ele estava envolvido no crime. Eu imagino a vontade que a Cíntia estava de expulsar o Diogo da casa dela, falar que sabia que ele estava envolvido, confrontá-lo com tudo aquilo, mas ela foi muito sábia e ela não falou nada para ele. Se ela tivesse falado, talvez o Diogo pudesse ter fugido e nunca mais ter sido encontrado. Então, ela foi muito inteligente em não confrontar ele. Na manhã seguinte, a Cíntia teve alta do hospital e foi para sua casa. Ela falou que quando chegou na sua casa, o Diogo acordou, então ele ficou dormindo ali a manhã inteira, como se nada tivesse acontecido. E ela contou que quando ela chegou, ele olhou para ela e falou: "Oi, dona Cíntia, tudo bem?" E ela respondeu o seguinte: "Bem? Eu tô com uma filha sem vida, um neto que está lutando para sobreviver e tô com um tiro na perna. Será mesmo que eu tô bem?" Aí ela conta que ele olhou para ela, passou a mão no cabelo e foi pro quintal falar com os gatos. Naquela mesma manhã, eles foram informados que o Hugo também não havia resistido. O Diogo é uma pessoa tão repugnante que ele teve coragem de continuar dormindo na casa da mãe da Letícia depois de tudo o que ele havia feito. Porque sim, ele estava envolvido em tudo o que tinha acontecido com a Letícia e com o Hugo. E a mãe dela conta que quando avisaram que o Hugo não tinha resistido, ele fez um teatro tão falso que todos que estavam na casa perceberam. Ele deu um grito bem teatral e fingiu um choro, e todos perceberam aquela cena ridícula que ele estava fazendo, perceberam que era muito forçado, que não tinha choro nenhum ali, não tinha nenhum pingo de tristeza no olhar dele. E aí quando ele percebeu que ninguém se comoveu com aquilo, ele parou. Naquele mesmo dia, Letícia foi velada junto ao seu filho. A mãe da Letícia conta que o Diogo dormiu durante o velório. Mas claro que ele não perdeu a oportunidade de fazer uma outra cena. Ele teve coragem de carregar o caixão do filho que ele tinha mandado tirar da vida para fingir que estava comovido com tudo aquilo. Porém, com tudo isso, tudo que ele demonstrou foi uma frieza extrema. Agora, falando um pouco sobre a investigação, o caso estava sendo investigado na delegacia do Centro de Campos e o local do crime passou por perícia e imagens das câmeras de segurança foram requisitadas. O Disque Denúncia divulgou um cartaz no dia seguinte aos fatos pedindo informações que poderiam levar a polícia aos envolvidos. O celular do Diogo foi apreendido na madrugada do ocorrido, quando ele foi prestar o seu primeiro depoimento, e no celular os policiais encontraram trocas de mensagens dele com a esposa dele, e mensagens extremamente carinhosas, que comprovavam que eles ainda mantinham um relacionamento. E sempre era simultâneo enquanto ele conversava com a Letícia. Então, de fato, ele mantinha um relacionamento com as duas mulheres. Essa mulher foi chamada para depor no dia seguinte e ela falou que ela era de fato separada dele, mas não no papel, mas que eles não tinham nenhum relacionamento romântico, que eles eram apenas amigos. Porém, isso fica comprovado que é mentira por aquelas mensagens. Os pais do Diogo também foram chamados para depor posteriormente e eles confirmaram que ele sempre foi casado com essa mulher. Eles falaram que eles nunca ficaram sabendo de uma possível separação deles. E então, por incrível que pareça, um dos criminosos, o motorista da moto, ele viu toda a repercussão do caso, que logo de cara ficou gigante na cidade, e ele resolveu se entregar. Tudo aconteceu na quinta e ele se apresentou na delegacia no sábado, no dia 4. E ele contou tudo o que havia acontecido e foi preso. Mas durante o seu primeiro depoimento, ele não quis dar o nome do responsável pelos disparos, porque ele tinha medo. Isso porque esse homem é muito temido ali naquela região, inclusive por ter tirado a vida do próprio irmão. O condutor da moto se chama Fabiano Conceição da Silva, que foi quem se entregou, e ele tem 20 anos. Ele contou na delegacia que tinha sido contratado pelo homem que efetuou os disparos por um valor de R$ 1.250 para cometer um roubo. Então ele falou que, na verdade, ele achava que ele iria cometer apenas um roubo. Ele falou que não foi mencionado em momento nenhum que ele iria tirar a vida de alguém e que ele não sabia que a Letícia estava grávida. Durante o seu depoimento, ele mencionou o nome de um tal de Gabriel Machado Leite. O Gabriel então foi chamado na delegacia e, a partir disso, a investigação descobriu todo o esquema armado, que tinha sido armado pelo próprio Diogo. O Gabriel contou que conheceu o Diogo em um evento de pôquer e que pouco antes dos fatos, o Diogo tinha procurado ele e dado R$ 5.000 para ele contratar alguns homens
para fazer aquilo com a Letícia. O Gabriel falou que conhecia um rapaz chamado Dyson dos Santos, que era o atirador, e acabou o contratando. O Dyson então chamou o Fabiano para participar como um condutor da moto, e a divisão do dinheiro daqueles 5 mil teria sido feita da seguinte forma: 1.250 para um traficante, chefe da facção que teria autorizado o Dyson e o Fabiano a praticarem o crime, e cada um também teriam recebido esse mesmo valor. A parcela restante teria sido entregue ao João Gabriel Ferreira Tavares, o dono da moto usada. Então esse foi todo o esquema que o Diogo armou para tirar a vida da mulher que estava prestes a dar à luz ao seu filho. A peça-chave da investigação foi o Gabriel, porque através dele a polícia chegou ao mandante do crime, que era o Diogo. Ele falou que na verdade o Diogo procurou depois que ele fez uma vaquinha online pedindo ajuda financeira para o tratamento das suas filhas que têm deficiência. Então o Diogo viu o Gabriel fazer aquela vaquinha online, viu que ele estava precisando de dinheiro e o procurou oferecendo ajuda financeira caso ele ajudasse a tirar a vida da Letícia. Então, quem fez toda a intermediação ali do crime foi o Gabriel. O Gabriel foi preso, mas logo em seguida ele foi colocado em prisão domiciliar exatamente pelo fato de ter 3 filhas menores de idade com deficiência. O Dyson, além de tudo isso, também disse em seu depoimento que o crime era para acontecer um dia antes. Porém, quando eles estavam a caminho da casa da Letícia, a corrente da moto soltou e aí eles tiveram que adiar para o dia seguinte. Os investigadores descobriram que quando o Diogo precisava justificar a ausência para sua esposa, ele dizia que estava dormindo na clínica de tratamento para depressão ou que estava em lugares jogando pôquer. Já para Letícia, além de dizer o mesmo, ele também falava que estava viajando para visitar parentes fora de Campos de Goytacazes. E às vezes ele falava até que estava fora do país para o tratamento dos seus pais. A delegada Natália Patrão também disse que a vida profissional do Diogo teve uma mudança brusca comparado ao ano anterior. Ela disse que em 2022 o Diogo apresentou diversos atestados médicos e teve várias faltas no trabalho sem justificativas. Porém, pouco antes do crime, ele passou a ir para a universidade, inclusive em dias que não precisava dar aula. E de acordo com a delegada, isso era porque o Diogo já estava querendo criar o seu álibi. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha abordado os 2 homens cerca de 3 horas antes do crime. Em depoimento, o PM responsável por essa abordagem afirmou que estava em patrulhamento quando notou um Voyage branco sem placa transitando em alta velocidade pela região. Ele então perseguiu esse carro e após a perseguição, ele acabou perdendo a dupla de vista. Ele falou que ele viu uma estrada de chão próxima e imaginou que eles pudessem ter entrado naquela estrada para se esconderem. O policial relatou então que também entrou nessa estrada e aí ele encontrou aquele carro parado com eles do lado de dentro. O policial então, diante disso, fez algumas verificações e ele confirmou que aquele automóvel pertencia à mãe de um dos homens. E como não havia mandado de prisão contra eles, acabou liberando os 2, infelizmente. Isso foram poucas horas antes do crime acontecer. Porém, antes de liberar os 2, ele fotografou os 2 homens. Depois do crime, ele entregou essa foto para a Polícia Civil, que fez a identificação dos 2 homens. Na perícia feita no celular do Diogo, foi identificado que ele teria tentado apagar o histórico do seu aparelho celular e também o histórico do iCloud no dia dos fatos. A mãe da Letícia disse para a polícia que se recordava que no dia do crime, ou seja, no dia 2 de março, na hora do almoço, a Letícia tinha comentado com ela que o Diogo tinha pedido que fizesse um empréstimo no valor de R$16 mil no nome da Letícia. Ele falou que queria pagar algumas dívidas da loja dele, mas a Letícia falou que não aceitou. Nessa conversa que ele teve com a Letícia, ele falou que iria conseguir aquele dinheiro com um amigo dele. Mas a suspeita é que ele tinha pedido esse dinheiro para a Letícia para pagar as pessoas para tirarem a vida dela naquele mesmo dia. Então ele teve coragem de pedir para a própria Letícia pedir empréstimo no banco para um dinheiro que ele daria para tirar a vida dela. A Érica, a esposa oficial do Diogo, também prestou depoimento e relatou que o marido tinha vícios em apostas. Por conta de uma dívida, ela teria emprestado a ele cerca de R$30 mil. E as autoridades suspeitam que esse dinheiro foi usado para financiar o crime. Na segunda-feira, no dia 6, a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou que tinha apreendido o passaporte do Diogo e nesse mesmo dia ele foi ouvido novamente na delegacia, mas dessa vez ele foi acompanhado de 2 advogados.
No mesmo dia, o responsável por atirar na Letícia foi preso e ele permaneceu em silêncio na delegacia e não confessou o crime. O Diogo foi preso no dia seguinte, no dia 7, suspeito de ser o mandante do crime. Ele tinha 37 anos e, como eu falei, ele mantinha os 2 relacionamentos desde 2015. De acordo com as investigações, ele estava com a Letícia há 8 anos, mas era casado com outra mulher desde 2010. E a existência dessas 2 relações foi crucial para que o Diogo decidisse tirar a vida da Letícia. Na representação pela prisão temporária do Diogo, a delegada titular da Delegacia de Campos do Goytacazes, a Natália Patrão, afirmou que com a aproximação do nascimento do filho deles, chegou em um momento crucial para que o Diogo decidisse o que fazer da sua vida. Segundo a delegada, o Diogo tinha decidido tirar a vida de uma das 2 mulheres. Ele acabou decidindo pela Letícia, porque assim ele eliminaria o seu grande problema, que era o filho. Em seus depoimentos na polícia, o Diogo e sua esposa alegaram que eles não estavam juntos há cerca de 3 anos, apesar de não terem se separado formalmente. Eles afirmaram que eram apenas amigos e que tinham alguns negócios juntos e por isso que ainda tinham contato. Porém, para a polícia, as trocas de mensagens deles comprovam que havia realmente relacionamento amoroso entre eles. Nas conversas, um se refere ao outro como amor e também eles fazem trocas de declarações. Além disso, em algumas conversas, ela também perguntava se ele iria para casa, e isso demonstra que ambos ainda moravam juntos. Na delegacia, o Diogo negou que conhecia os outros 2 presos e falou que não sabia quem poderia ter feito aquilo com a Letícia. Em 31 de março, o Ministério Público apresentou à Justiça uma denúncia contra os 4 presos por suspeita de envolvimento no crime. Fabiano Conceição Silva é suspeito de ter atirado na Letícia. O Daison dos Santos era quem pilotava a moto usada no crime. O Gabriel Machado Leite foi acusado de ser o interlocutor e Diogo, o mandante. E todos irão responder por homicídio triplamente qualificado contra a Letícia e o seu filho Hugo, e ainda por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra a mãe da vítima, a Cíntia Peixoto. A primeira audiência desse caso aconteceu em maio do ano passado, mas o caso ainda vai a julgamento. E eu quero muito saber sua opinião sobre esse caso. Você sabia sobre o caso da Letícia? É um caso que gera muita revolta. Ela estava muito animada para ter o seu filho e, infelizmente, tudo isso aconteceu amando da pessoa que ela amava. Quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, não esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.